programa Igreja Militante pela Rede Século XXI de novo entra na sua casa e o fazemos com grande alegria. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, questões de fé. Continuamos a nossa catequese sobre o sacramento do batismo e já estamos no finalzinho dessa catequese. Já dedicamos dezenas de programas a esse sacramento tão importante. Hoje, uma questão pastoral, uma situação muito prática que não é difícil de acontecer nas nossas pastorais, nas nossas paróquias e que demanda uma resposta bem clara, bem concreta da parte da igreja. A situação de hoje é a seguinte: um casal procura a igreja para batizar a criança. Nem ele professa a fé católica, nem ela professa a fé católica, mas querem batizar a criança na fé católica. Criança, entenda-se, um ser humano que ainda não tem 7 anos de idade. O que fazer? Primeiro princípio da igreja: não impeçais que as criancinhas venham a mim. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais. Esse é o primeiro princípio, levá-la à igreja. Segundo princípio, também palavras de Jesus: não deis pérolas aos porcos, não atireis as coisas santas aos cães, para que eles não as calquem com os pés e, voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Os sacramentos são santos e não podem ser administrados sem a devida disposição, a devida preparação. No caso de uma criança, sacramento de batismo, os pais ou os seus responsáveis. Porque se o sacramento supõe a fé, são sacramentos da fé. São sacramentos também que conduzem à fé. Administrar o sacramento do batismo a uma criança que é confiada a pessoas que não têm nenhum compromisso com a fé cristã católica não há sentido algum. A igreja não nega o sacramento a uma criança, a não ser quando não existe nenhuma garantia de que essa criança será formada, educada na fé católica, instruída na fé católica. Nesse caso, nem se fala de negar o sacramento, mas de adiar o sacramento, até que um mínimo de condições, de garantia de que essa criança será educada na fé, exista. Se não existir da parte dos dois, o pai e a mãe, pelo menos de um deles, já é uma garantia. No caso de os dois não professarem a fé católica, seria de se perguntar se a educação dessa criança na fé cristã católica não seria garantida, por exemplo, por um padrinho, por uma madrinha, ou por um padrinho e uma madrinha, segundo a disciplina da igreja. De qualquer forma, fique muito bem claro que os sacramentos são sacramentos da fé. Devem ser conferidos às crianças cujos pais pedem razoavelmente, oportunamente. E a questão da razoabilidade: qual é o motivo que leva você a procurar a igreja para pedir o sacramento para o seu filho? Qual é o seu compromisso com a fé católica? E que garantia você dá à igreja de que essa criança vai ser educada na fé? Daí a importância, na celebração do batismo, da renovação das promessas batismais, a profissão de fé, a renúncia a Satanás, às suas obras e às suas seduções. A igreja não pode negar os sacramentos àqueles que pedem os sacramentos oportunamente, àqueles que estão devidamente preparados e àqueles que, pelo direito, não estão proibidos de receber. A igreja cuidará atentamente de observar, de verificar se tais exigências se verificam nesse caso concreto. Fique, portanto, bastante clara a necessidade de se conjugar todas as palavras de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos e, por outro lado, não jogueis as pérolas aos porcos, não deis as coisas santas aos cães.